Luiz, aqui, Silas, Silas. da Folha. Eu queria perguntar, olhando para essa lista, só para ter uma noção, quantos artistas já morreram, quantos são possíveis revelações, saber se vai ter... Quanto de espaço vocês levaram para artistas que você considera consagrados, conhecidos, e quanto a gente vai ver, talvez, de novidade, artistas que não fizeram nenhuma Bienal antes, que vão se revelar agora? Bom, Silas, a questão dos consagrados, enfim, vou te falar sinceramente, eu não funciono com essa história de consagrados, mas efetivamente sim tem artistas aí que eu tenho seguido durante muito tempo e que são artistas, para mim, muito importantes, o Franz Gerald Walter, o Ian Hamilton Finlay, não, por exemplo, o Bernard Fries, mas nós não pensamos nunca nesse equilíbrio entre consagrados e não consagrados, porque verdadeiramente nós achamos que o conteúdo das obras, a ressonância das obras, não passa por essa distinção, não? Mas evidentemente a pergunta tua tem todo sentido comum. Nesse processo delicado de seleção tem muitas balanças, equilíbrios, e a gente tem que estar pensando nelas permanentemente. E um dos critérios é tentar não repetir artistas que tive na Bienal de São Paulo nas 2 últimas edições, por exemplo, 3 últimas edições. Esse é um critério. Outro critério relativo a outro problema constelativo na Bienal, que são artistas que trabalham as questões de figuração da linguagem figural. Eu entendia e entendo que existe uma série de artistas com um trabalho muito sólido dos últimos 30 anos que não tiveram uma international exposure e que eu acho que eles merecem ser considerados muito seriamente. São artistas e artistas, são artistas cultos, e estamos trazendo uma linha desse tipo de artista, não? Como Juan Luis Martínez, como Mariana Macher. Todo mundo fala de John Cage, mas tem artistas enormes como Mariana Macher que ainda não foram descobertas nesse sentido. E depois, eu acho que tem uma linha interessante de artista mais emergente, muitos deles latino-americanos, que estão trabalhando pela primeira vez na história. Eu acho que um fato, outro dia com Estela, tínhamos uma conversa com os educadores sobre a dimensão, o aspecto latino-americano que estaria presente na Bienal. E o mundo inteiro está descobrindo arte latino-americana. Então, nós não podemos esperar que o arte latino-americano seja descoberto pelos europeus e pelos americanos, não? Nós temos que nos integrar em esse processo de revelação da novidade da arte latino-americana, porque eu acho que aí nós sempre tivemos na América Latina essa coisa que eu falo, o síndrome de Ayacucho. O síndrome de Ayacucho é o seguinte: quando o Mariscal Sucre liberou o Peru com a Batalha do Ayacucho, ninguém acreditava em Caracas. Os soldados vinham, os feridos entravam, falavam, ganhamos a batalha. Ninguém acreditou que a batalha tinha sido ganhada, até que não chegou o jornal espanhol. Então, esse síndrome é um síndrome eurocêntrico muito latino-americano. Nós não reconhecemos aqui até que não vem consagrado de lá. Eu acho que um exercício de lógica, de inversão desse síndrome, deveria se aplicar também em nosso trabalho. E eu acho que pela primeira vez na história da arte latino-americana, você tem cenas artísticas fundamentais, grandes, ressonantes, como México, Brasil, Argentina, Peru, Colômbia, Venezuela, onde pela primeira vez os artistas estão trabalhando a partir das histórias locais da arte, a partir de suas próprias referências. E pela primeira vez na história, os artistas latino-americanos estão fazendo conhecimento entre eles na América Latina. Não é o fato que Lygia Clark conheceu o Soto em Paris. Não. Eles estão conhecendo em São Paulo, em Bogotá, em Quito, em Lima, em Buenos Aires, em Puerto Rico. E isso faz uma diferença muito grande. Então, tem uma linha de coerência, eu acho, na Bienal de artista mais emergente que faz parte desse movimento.
Eu diria que a grande maioria dos artistas que essa Bienal apresentará são artistas que o grande público não conhece, que não faz parte do sistema marketing do mainstream. Eu acho que essa é uma diferença e uma contribuição importante da Bienal. Heitor, eu queria agora que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão da captação dos recursos, como que está, agora que a Bienal retomou esse processo. E qual que é, afinal, o orçamento dessa mostra e quanto é para o educativo? E como que vai ser essa questão da parceria com as outras instituições, aquela constelação, aquele polo que o Luiz contou para a gente? Se existe uma coisa que foi realmente prejudicada ao longo desses últimos 3 meses, certo, com toda a questão do bloqueio de contas, foi o processo de captação de recursos, né? A gente trabalha com um orçamento, existem diversas cifras orçamentárias, mas o orçamento de custo direto da mostra, que é o principal objeto de captação, ele está hoje em 21 milhões. Tá? Nós tivemos uma sorte muito grande de que a gente já estava num estágio relativamente avançado do processo de captação, então no ano passado nós já tínhamos captado algo próximo a 11 milhões depositados em conta e tínhamos, vamos dizer, acordos com patrocinadores da ordem de 6 ou 7 milhões já previstos para esse ano. Né? Tá? Então, nós temos ainda hoje saído desse processo quer dizer, uma brecha, certo, no orçamentário da ordem de 4 milhões que precisa ser coberta nos próximos 5 meses antes da abertura da mostra. Tá? E, evidentemente, nós temos que reconfirmar as intenções de patrocínio que estavam firmadas da ordem de 6, 7 milhões dos patrocinadores que tinham sinalizado para este ano os recursos. Né? É um desafio, o tempo ficou bastante escasso, né? Quer dizer, o clima nos últimos 3 meses, né, era muito pouco propício para o esforço de captação. Agora, nós temos bastante confiança de que nós vamos conseguir superar, né, esse desafio e vamos, né, conseguir o apoio dos recursos que faltam. Né? Bom, o orçamento do educativo vai ficar por volta de 4 milhões. Então, a gente ainda está fechando isso, porque acho que estamos todos nesse compasso de captação ainda do que falta. A relação com as outras instituições, o educativo sempre teve uma relação bastante afinada com as outras instituições. Na 29ª a gente fez um material sobre as instituições e nesse ano nós ainda vamos ter encontros com as instituições para traçar mais afinadamente todas as parcerias, mas nós faremos um seminário em agosto pensando as ações poéticas em diálogo com as obras de arte e várias instituições já acenaram com sua participação. Então, estamos no processo de rearticular as parcerias, mas eu acredito que tem sido muito profícuo e muito bom para nós todos essas parcerias. Eu queria aproveitar, esclarecimento sobre a questão orçamentária, que acho que vale a pena aproveitar a presença de vocês aqui hoje. Dos questionamentos que frequentemente eu recebo é que este orçamento é menor do que o orçamento da 29ª, certo? Tá? E o que acontece? A natureza deste orçamento é muito diferente do que foi a natureza do orçamento da Bienal anterior. A Bienal anterior, a equipe de produção, as equipes da casa eram muito pequenas. Então, a maior parte do trabalho era conduzido por equipes externas que eram contratadas para a realização da mostra. Ao longo dos últimos 2 anos, e utilizando a experiência da 20ª Bienal, nós internalizamos um conjunto amplo de funções, tá, essenciais à construção de uma Bienal. Desde a área de comunicação, a área de produção, ao próprio educativo permanente e assim por diante. Então, uma parcela dos custos associados à produção do evento passaram a fazer parte do orçamento permanente da instituição e, portanto, não estão mais incluídos dentro do orçamento da Bienal. Então, estamos falando de coisas de natureza bastante diferente. Tá?
a Fundação hoje tem um orçamento próprio, né, da ordem de 9 milhões, certo? Então, nós temos que olhar a combinação do orçamento da amostra com o orçamento da instituição para entender o alcance do que está sendo realizado, tá? Porque a instituição, no fundo, ela existe essencialmente para cumprir a sua missão de realização de mostras como essa, né? Tá? Mas eu queria saber primeiro, que não está no release, se continua sendo entrada gratuita nessa edição da Bienal. E depois queria fazer uma pergunta para o Luiz Pérez Orama. Sim, a entrada vai continuar sendo gratuita, tá? Nós reconfirmamos essa vocação para a mostra. Eu queria que o Luiz falasse quais são, me desse exemplo, 3 exposições que não tem a biografia dele aqui nesse material, mas queria que ele lembrasse, enfim, quais as 3 exposições que ele curou, que ele acha de maior importância e que ele acha que são as mais relevantes para a carreira dele, que vão entrar na história dele, da curadoria da vida dele. Eu falaria que são deixa eu ver, 2 exposições que eu curei em Venezuela. Uma foi uma grande exposição que curei com Ariel Jiménez, e que ocupou todo o prédio da Galeria Nacional de Arte, que se chamava A Invenção da Continuidade, em 1996, 97, e que foi o primeiro grande exercício de racionamento curatorial analógico que eu fiz, e que pretendia vincular as figuras da modernidade local com a arte contemporânea venezuelana. E tentar entender como o que sempre foi entendido como uma ruptura era, em realidade, uma continuidade que a gente poderia reinventar. A segunda é uma exposição de Armando Reverón que eu curei em Caracas, em 2000, que foi a exposição El Lugar de los Objetos, o Lugar dos Objetos, que foi a primeira retrospectiva de Reverón que incluía a presença dos objetos de Reverón. E a terceira provavelmente seria a exposição de Ferrari e Schendel no MoMA. Eu nombraria essas 3. A exposição de Leon Ferrari e Mira Schendel, porque implicou trazer para o Museu de Arte Moderno uma lógica curatorial que não era precisamente a que se praticava no MoMA, que é mais bem uma lógica organicista e genealogista. Aqui se tratava de trazer um corte de montagem entre 2 momentos de 2 artistas que não tinham nada a ver entre eles genealogicamente, e foi uma cena experimental que pôde ser feita no MoMA. Luiz, oi, aqui, Juliana de novo. A Paula já perguntou sobre as estratégias da exposição, né, dos displays mesmo expositivos. Eu queria saber mais especificamente sobre como você pensa a arquitetura da exposição, porque enfim, você está chamando de grupos constelares, na Bienal passada se chamou terreiros, convencionalmente se chamam núcleos temáticos, né? Acho que toda exposição de grande porte, que você reúne, né, mais de 100 artistas, você obrigatoriamente acaba dividindo em núcleos temáticos, o que, em geral, redunda em salas, salinhas, salões. Quero saber como é que você está pensando isso da arquitetura, se ela é muito quebrada ou não, e até para também saber a sua posição em relação a Bienal do Whitney e a Trienal do New Museum, atualmente em cartaz em Nova York. Elas claramente tentaram eliminar o máximo possível de painéis móveis, claramente em resposta ao modelo feira de arte. Então, eu queria saber sua posição em relação à importância, o papel da Bienal nos dias de hoje, em relação até essa competição, se as feiras esvaziaram um pouco a função da Bienal, e como que na arquitetura você responde a essa guerra, digamos, entre feira e Bienal. E só uma última pergunta, me chama a atenção que são só 23 artistas brasileiros na lista de artistas. Imagino, não tenho esse número obviamente de cabeça, mas imagino que seja a Bienal de São Paulo com o menor número de artistas brasileiros da história. Então, porque tradicionalmente a Bienal de São Paulo mostra muita arte brasileira. Então, são 3 grandes perguntas, com 3 grandes respostas. Eu vou falar 2 e depois vou passar a palavra para Martim Corullón sobre a questão vamos pegar em ordem reversa, não?
nós sempre pensamos, vou falar duas coisas, nós sempre pensamos que a porcentagem ideal de artista brasileiro, uma Bienal que teria entre 90 e 100 artistas, seria entre 20% e 25%. E esse é o porcentagem que nós estamos proveniendo, não? E a outra coisa é uma questão de sentido comum. Se o invitado para curar a Bienal é um curador estrangeiro, eu acho que é provavelmente lógico que o curador estrangeiro traz mais artistas de fora que artistas brasileiros. Eu acho que não se poderia esperar que o IVA trazer 70 artistas brasileiros e 30 estrangeiros, não? Depois, humildemente, vou falar assim, não? Eu tenho vindo para o Brasil quase 20 anos, 15 anos, quase 20 anos vindo para o Brasil sistematicamente. Eu acho que eu conheço a arte brasileira, mas quando eu falei ao começo que eu acredito que a gente não pode conhecer todo, eu não conheço todo a arte brasileira. Eu prefiro trazer as obras que eu conheço. E eu não acredito em um conhecimento imediato. Eu acredito em um conhecimento que se construi na temporalidade e na frequentação. Mas o André Severo, que é nosso curador brasileiro, traz para a gente uma imensa quantidade de possibilidades. Nós fizemos visitas de estúdio, nós viajamos dentro do Brasil, mas finalmente a questão fundamental é a questão do conteúdo. Esses artistas aqui não estão na Bienal para representar um tema, esses artistas aqui não estão na Bienal para representar uma nacionalidade. Eu acho que a generosidade é o síntoma da grandeza da Bienal de São Paulo e da grandeza da cultura brasileira hoje e da cena artística brasileira hoje, é precisamente a capacidade que ela tem de superar as limitações do nacionalismo. Eu acho que essa é a maior contribuição que a Bienal pode dar para a discussão artística hoje, tendo em conta a importância da Bienal como uma cena de diálogo entre arte brasileira e arte internacional. Queria fazer um comentário aqui sobre o ponto de vista mais institucional dessa questão. Uma das fortalezas dessa instituição que tem 60 anos é que esta é uma Bienal Internacional de Arte, certo? Né? E ela se propõe a tirar uma fotografia do que acontece no mundo, no cenário internacional das artes, né? É evidente que essa fotografia, né, é feita a partir de um ponto de vista do Brasil e da América Latina e, portanto, isso leva naturalmente a uma participação maior de artistas do nosso país e da nossa região. Mas isso tem que ser uma consequência, um resultado do processo curatorial e não um ponto de partida, tá? E isso é uma decisão que vem se afirmando ao longo do tempo. Ela teve um momento crucial na década passada, quando se decidiu sair do conceito de, vamos dizer, representações nacionais, né? E isso nos parece que é um valor fundamental, uma diretriz importante na condução da instituição e na sua preservação como uma instituição líder no cenário internacional, tá? Dito isso, eu acho que a questão da redução do número de artistas, na verdade, ela é, o que você apontou, é muito mais uma consequência da redução do número total de artistas, que baixou, a partir do projeto do Luiz, da ordem de 150 a 160 artistas, para um número mais próximo a 100, 110. Ou seja, nós tivemos uma redução de quase 35% no número de artistas, né? O que leva, né, ao número absoluto de artistas brasileiros parecer menor, né? A variação percentual não é tão grande com relação ao histórico tradicional. Enquanto à questão da especialização, essa foi a outra pergunta, não? Eu gostaria que Martim falara um pouco das ideias que estamos trabalhando com... acho que o Luiz já falou um pouco das ideias que a gente tem trabalhado e, de fato, falou um pouco do que tem sido um processo que está no meio agora do desenvolvimento, no qual a gente encontrou uma metodologia de trabalho que é colaborativa de fato, que é muito interessante. E acho que a espacialização dessas relações, o Luiz comentou, a ideia de montagem é muito importante, tem os grupos constelares, e que são um pouco uma baliza para a gente estabelecer alguns critérios de agrupamentos no espaço. E aí tem um trabalho que a gente está
começando a afinar agora, que é justamente de conseguir um equilíbrio entre o silêncio ou a intimidade que é o que a maioria das obras requer, ainda mais por serem grupos de obras de um mesmo artista, e a relação entre as que estão próximas ou que se relacionam visualmente ou não em relação a esse grupo. Então tem uma distinção, um equilíbrio entre ambientes mais fechados e ambientes mais abertos que ajudam a definir esses grupos de obras e a definir um ritmo para a exposição que tem a ver com as constelações que estão dadas, as relações que estão postas, né? E acho que isso tem esse aspecto mais dentro da relação entre obras e especificamente da apreensão das obras, mas tem um aspecto importante que é conseguir fazer isso dentro desse pavilhão. Ou seja, acho que isso é uma diferença importante, que é que a gente está fazendo uma exposição nesse edifício, que tem determinadas características, determinada história, e que a gente está tratando ele sempre como uma unidade. Portanto, a exposição é feita de grupos compostos por artistas que têm a sua individualidade, postos em relação, e esses grupos entre si também criam uma outra unidade, numa outra escala, que também pressupõe um outro nível, outros fluxos de circulação e tal. Então, são vários níveis que a gente está trabalhando simultaneamente, e a experiência tem sido incrível com todos os curadores, porque todos nós estamos participando de discutir todas as questões, não só as específicas das obras, mas também as do edifício, e eu também, enfim, está sendo um processo dessa natureza. Oi, Luís. A lista de artistas latino-americanos, ela é mais composta por artistas emergentes, aproveitando essa emergência? Eu acharia, sim. Eu acho que sim. Enfim, ainda não vi esse conjunto em função disso, repito, no pensamento... Não foi deliberado isso? Sim, no pensamento curatorial meu, a questão dos emergentes e os consagrados é uma questão asilar. Eu entendo que é uma questão política, no sentido amplo do término, que nós estamos considerando, mas eu não estou obsessionado por essa distinção, mas eu acho efetivamente que a maioria dos artistas latino-americanos são artistas emergentes. Queria que o Luís confirmasse ou não. Eu acho que também, enfim, a lista de nomes de artistas que ele selecionou para essa Bienal também deve estar pautada, de certa forma, em questões econômicas, não? Porque a gente já viu edições passadas de Bienal, quando o objetivo era chamar a atenção da mídia, então trazia Jeff Koons, trazia não sei quem, mas lá, e que eram seguros altíssimos, obras caríssimas, tal. E nesse caso dessa Bienal não, a maioria são artistas emergentes, acredito que obras que não necessitem de altíssimos seguros. Então queria saber se a questão econômica também pautou um pouco a escolha dos artistas. Não, em realidade não. Não vou te dizer que eu estou buscando os artistas mais caros ou mais espetaculares, mas eu acredito que a importância, a qualidade da curadoria consiste em pensar a curadoria primeiro em função de um projeto ideal e depois negociar essa idealidade com a realidade. Evidentemente, nós estamos muito conscientes do orçamento que nós temos, né? Mas essa é uma Bienal que tem obra de acervo. Essa é uma Bienal que está recebendo préstamos de instituições internacionais como o DIA, como o Museu de Houston, como a National Scottish Galleries de Arte Moderno, como o Winterthur Museum. São obras de acervo. Isso implica acervos artistas como o Finlay, etc. Isso implica do Guggenheim. Isso implica custos, obviamente, couriers, etc. Não? Para nós, a prioridade é a qualidade da mostra. Evidentemente, depois tem uma alquimia equacional para negociar seleções, editar seleções, achar jeitos, graças à imaginação dos equipes de produção, que aminorem custos, negociar com artistas para que eles aceitem que coisas sejam feitas aqui e não lá, etc. Mas, evidentemente, é uma lógica importantíssima, mas eu não diria que essa lógica econômica é inicial. Essa lógica econômica é uma lógica posterior. A lógica inicial é estritamente curatorial. Eu
queria, então, agradecer a presença de vocês mais uma vez e encerrar essa coletiva. Obrigada. Obrigado. Perdão, por decir que trabaja gratis, Martín.